Olá, seja muito bem-vindo ao canal J2RA Engenharia. Meu nome é Jonas Soares, estarei aqui te ensinando, passando um pouco da minha experiência sobre construção civil, né? Já trabalho há mais de 10 anos em construção civil, então eu decidi estar passando esse conhecimento para pessoas que estão aprendendo, pessoas que já trabalham na construção civil, mas ainda precisa de um certo conhecimento. Lembrando que conhecimento nunca é demais, tá? A gente sempre estamos estudando, estamos correndo atrás aí de novidade. Então chegou o momento, eu como pessoa, né, tá passando esse conhecimento para frente. E a forma que eu descobri é através do canal no YouTube. Eu também tenho um Instagram, tá? O nome do Instagram também é J2RA Engenharia. Se você já segue a gente, comenta lá também. Se você não segue ainda, eu convido você a estar seguindo. Lá você vai estar recebendo conteúdos toda semana. Não tem o dia certo para passar esse conteúdo, mas no mínimo aí uns 3 conteúdos aí por semana você vai estar recebendo lá para aumentar o seu conhecimento na construção civil. Lembrando que esse canal é voltado para a obra, né, de construção civil, para você que é pedreiro, armador, carpinteiro, engenheiro, mestre de obra, precisa de um conhecimento, está com dúvida em alguma questão na obra, dá um pulinho no nosso canal aí, pesquisa aí que eu acredito que você vai estar encontrando aquilo que você precisa para tirar a sua dúvida, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo nosso, tá? Então vai ser uma sequência de vários vídeos que nós estaremos criando aí ao longo do decorrer do nosso canal. Então eu peço a você que você siga para você não estar perdendo esse conteúdo, tá? Sem mais delongas, a gente vai estar iniciando esse primeiro vídeo aqui. E o tema desse vídeo é tipo de estrutura na construção civil. É, a estrutura em si, ela é o pilar primordial da edificação, da construção, seja ela de um prédio, seja ela de uma ponte, seja ela de uma casa. Então, todas essas peças, né, todas essas demandas, elas têm uma estrutura. Muitas das vezes essa estrutura para a gente ela é aparente, muitas das vezes também não é aparente, tá? Então, em cada tipo de estrutura a gente tem um tipo de material. Esse material ele reage de acordo com o tempo, né? Então a gente vai destrinchar aqui passo a passo cada um tipo de estrutura. Eu foquei aqui principalmente em 3 tipos de estrutura. A primeira estrutura é a estrutura de concreto armado. Eu acho que essa é a principal que você consegue identificar no seu dia a dia, você indo para a escola, para a faculdade, indo para o trabalho, você consegue identificar a estrutura de concreto armado, que nada mais, nada menos que é o concreto mais o aço, que a gente denomina, né, como concreto armado. A segunda estrutura é a estrutura de aço, que também está sendo muito utilizada aqui no Brasil. Esse tipo de estrutura era muito usado nos Estados Unidos, até nos anos 80, nos anos 70, um pouquinho mais para frente, e o Brasil ele demorou um pouco a adotar esse tipo de estrutura também. E o terceiro tipo de estrutura é a estrutura de madeira, tá? Muito utilizado também na construção civil. Muitas pessoas pensam que a madeira é só utilizada para forma, para escoramento na construção civil, mas não, ela também é usada para estruturas. Tá? Eu vou focar principalmente aqui no primeiro item, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai perder muito tempo aqui e ficar meio cansativo. Para não ficar cansativo, esse primeiro vídeo eu vou focar na estrutura de concreto. Vou passar mais detalhes aqui como que vai ser esse método de ensino, tá? E no decorrer do vídeo a gente vai dando mais detalhes. Estrutura de concreto armado. Conceito, elementos e aplicações. Eu vou estar explicando passo a passo aqui sobre o conceito, elementos e aplicações. Conceito: sistema estrutural formado por concreto mais aço. Então a composição, né, quais são as peças que são incorporadas ali na estrutura de concreto armado? É o concreto mais o aço. Então o concreto a gente sabe que ele chega na obra de uma forma para a gente moldar, né, porque ele chega na sua composição ali mole, que o concreto ele é composto por areia, água, cimento e pedra. Então, esses 4 itens aí, 4 componentes, eles dão a característica do concreto. O concreto geralmente ele é dosado em usina para chegar até na frente de trabalho,
E a vantagem do concreto é que você consegue moldar ele na obra. Uma característica do concreto, ele tem uma resistência à compressão muito pouca, né? Porque dependendo da peça, se você só moldar o concreto e ele for muito grande, então com a compressão a tendência dele é ele quebrar. Então quando a gente adiciona o aço, que vira o concreto armado, a resistência já é maior. Então o aço ele tem essa resistência maior também à compressão, tá? Materiais de trabalhar, os materiais trabalham de forma conjunta. O concreto, de certa forma, ele protege o aço para não ter a corrosão. Esse é um dos inimigos principais do aço na construção civil. Então, a gente tem vários tipos de métodos para você evitar essa corrosão. E uma delas concretando, né, o aço para ele não ficar exposto a, ao ar, para não acontecer a corrosão do aço. E ele é muito utilizado no Brasil, tá? Esse conceito ele é muito utilizado, o concreto armado. Dificilmente você não vai ver esse componente no seu dia a dia, seja você indo para o trabalho, seja indo você para a faculdade, é, sei lá, você em casa, dentro da sua própria casa também você consegue ver, identificar o concreto armado, tá? É, o item aqui, ó, função dos materiais. O concreto é resistência à compressão, ele tem uma boa resistência à compressão e protege a armadura, a função principal, né? Ele resiste à compressão e ele protege a armadura. No início eu tinha até falado que ele não tem essa resistência à compressão, mas na verdade ele não tem a resistência à tração. É diferente do aço. O concreto ele é bom, ele resiste bastante à compressão. O aço ele resiste à tração, ele tem uma boa resistência à tração, fica viável para a gente fazer colunas, né, até mesmo vigas. Então essas vigas ela precisa ter uma resistência à tração e o concreto em si ele não tem essa resistência. Quando você utiliza os dois juntos, você tem essa resistência à tração também. E garante a segurança da estrutura. Então aqui a gente tem detalhado a função dos materiais, né, do concreto e a função também do aço. O concreto resistente à compressão, protege a armadura. E o aço resiste à tração e garante a segurança da estrutura. O próximo item aqui é o elementos estruturais. Aqui eu foquei nessa imagem aqui, eu achei muito bacana, que aqui a gente consegue identificar as fundações, como o primeiro item nosso já diz, né, dos elementos estruturais. As fundações aqui é um piso de concreto, tá? Pilares, aqui nós temos um pilar, outro pilar de sustentação, né, dessa edificação. As vigas são essas estruturas aqui, ó. A viga aqui, a sustentação dela está sendo toda pelo aço, juntamente com o concreto, mas o aço ele faz o seu papel principal aqui, porque ele resiste à tração. As vigas, né, e a laje. A laje é essa estrutura aqui. Então eu coloquei aqui, como aqui não aparece muito o aço, a gente até consegue identificar aqui alguns arranques aqui, provavelmente essa estrutura aqui está sofrendo reforços estruturais. Como a gente não consegue identificar muito o aço bem aqui, eu coloquei essa segunda imagem aqui. Aqui a gente consegue identificar o aço bem exposto aqui, aqui uma peça concretada, uma viga já concretada, que também provavelmente está recebendo algum tipo de reforço, ou deve ter tido alguma falha na concretagem. Lembrando que na concretagem de pilares e vigas, a gente tem que ter muito cuidado na composição do concreto, porque o concreto em si, você tem que saber qual o tipo de concreto, qual o tipo de brita que você vai estar usando, qual é a dosagem, para que não ocorra problema na concretagem. Eu não sei dizer se aqui é o caso, mas possa ser que sim. Você imagina o retrabalho que está dando aqui, ó, para recompor essa estrutura aqui, para ter a função dela, né, de proteção do aço que está aqui, para não ficar exposto. E a laje, né, que a gente também já identificamos aqui, mas só que aqui nessa peça aqui dá para identificar que eles já estão preparando, né, esse segundo tabuleiro aqui, para a concretagem da laje aqui também. Tá? Então esse slide aqui foi mais focado para isso, para você ter uma ideia, né, porque muitas das vezes a gente fala sobre concreto armado e a imagem ele fica melhor para mostrar o que seria.
A vantagem, né, alta resistência, o concreto armado ele te dá uma alta resistência, você consegue ganhar vãos livres, né? Muitas das vezes para você, garagem, muitas pessoas usam também, né, que você precisa de um vão livre ali de 4, 5 metros, 6, 7 metros. Lembrando que quanto maior é o vão, maior vai ficar a sua estrutura, né, os seus pilares e suas vigas também vão ficar bem mais robustas. A durabilidade do concreto armado ele é muito alta, ainda mais quando você executa respeitando, né, a qualidade, respeitando o método executivo, o tipo de forma que você vai colocar, o tipo de vibração que você vai estar fazendo ali, o tipo de concreto, se é um concreto usinado, se ele tem a durabilidade da pega, se você respeitou esse tempo também da saída desse concreto da central até chegar na sua obra para você fazer esse lançamento. Lembrando também que o aço também ele tem que estar bem armado para ter uma resistência boa, uma durabilidade boa também. Tá? E você também tem uma economia utilizando um concreto armado e a versatilidade. Versatilidade, no caso, é você moldar da forma que você quer. Você tem essa vantagem. Inclusive aqui no próximo slide, né? Aqui aplicações, edificações, pontes e viadutos, obras de infraestrutura. Aqui eu separei essa imagem aqui que eu achei muito bacana, esse pilar aqui ele é bem robusto, então olha a quantidade de aço que está tendo ali. Imagina o cuidado que tem que ter, todos os aços estar conforme o projeto, você verificar se tem um ponto ali que está precisando ser ponteado, precisa estar ali com a sua armadura ali de travamento. Então até a forma, na colocação da forma não é tão simples assim, ainda mais uma estrutura com essa altura, provavelmente aqui deve ter aqui uns, sei lá, os seus 10 metros mais ou menos. Eu não sei dizer, mas provavelmente essa peça aqui, ó, possa ser que já esteja concretada e eles estão montando aqui o segundo tabuleiro. E provavelmente isso aqui é uma estrutura de uma ponte. Aqui na segunda imagem aqui a gente consegue ver também o tabuleiro já está pronto aqui, ó. Na verdade só as vigas, né? Tá faltando montagem dos tabuleiros aqui. Provavelmente isso aqui é um viaduto. Aqui tem um pilar de sustentação. Aqui tem como se fosse uma viga para sustentar todas as vigas secundárias, tá? E é bem bacana. Então a versatilidade você consegue moldar conforme você quer. A gente tem dois tipos de métodos, né, executivos de concretagem de pilar. Uma que é esse aqui, concreto em loco. Então o concreto vem, né, de forma para ser lançado aqui da central de concreto, da usina, né? E é lançado aqui para moldar esse concreto aqui. E o outro é em pré-moldado, que provavelmente essa estrutura aqui foi feita em pré-moldado. Vem umas peças já prontas, tá? A única desvantagem é que você precisa de uns equipamentos muito grandes, né? Para estar montando essas estruturas, as vigas. Então você precisa de um guindaste, você precisa de uma área muito grande também para estar trazendo essas peças, armazenando no local e para você também tá levantando, né, erguendo esse tipo de estrutura. Eu já trabalhei com esses dois tipos de estrutura, concretagem em loco e também montagem, né, trazendo as peças pré-moldadas. E outra coisa aqui que é o bônus, né, que eu trouxe aqui para vocês aqui, são as normas, onde a gente consegue ter uma diretriz em relação à concepção de montagem, né? A NBR 6118, ela vai falar sobre o projeto, então é bom você dar uma pesquisada, vou ver se mais para frente eu coloco um vídeo relacionado só a normas aqui, para tirar algumas dúvidas também, e NBR 14.931, que é a execução. Então ali você vai ter um parâmetro, como que você faz a moldagem de uma estrutura de concreto armado, quais são as diretrizes, o que, que você precisa ter o ponto de atenção. Então as normas elas nos ajudam, tá? A ter esse parâmetro. Estamos chegando aqui ao final, né, do nosso vídeo. Acredito que você tenha aprendido um pouco sobre o que, que é estrutura de concreto, né, o caso de concreto armado. Aqui no final aqui eu coloquei aqui o nosso Instagram para você estar seguindo a gente para estar recebendo mais dicas. J2RA Engenharia e o nosso canal no YouTube, ao qual você está vendo esse vídeo aqui, o J2RA Engenharia também. Tá? No próximo vídeo eu vou estar mostrando a estrutura de aço
E da mesma metodologia que eu mostrei aqui, eu vou estar trazendo também alguns conhecimentos para vocês, algumas coisas bacanas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aí para estar assistindo mais vídeos aí e aumentando o seu conhecimento. Até a próxima.